E o Flamengo amassou o Palmeiras e voltou à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz tudo sobre o jogo e fala também sobre o papo ao pé do ouvido de Leila Pereira e Gabigol. O que tá rolando? Quero te contar também qual a chance de Lele, atacante do Fluminense, pintar no São Paulo em 2024. Preciso te contar sobre o casal Crefisa às avessas. Leila Pereira vascaína, presidente do Palmeiras. José Roberto Lamáquia, palmeirense, trabalhando pelos name rights do estádio vascaíno. Tem também as últimas do mercado, preciso te atualizar sobre um artilheiro do Atlético que parece estar saindo de graça. Tem muita coisa de mercado, bastidores e finanças. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho, ative as notificações e não esquece de deixar like, se ajuda bastante o canal deixando o seu like, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá a primeira aposta de graça para ter direito. Só clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e a primeira aposta é por conta da casa. Tô mostrando os jogos dessa quinta-feira, fui mal pra caramba na rodada de quarta, vamos ver se hoje eu consigo melhorar. Corinthians e Atlético Mineiro, jogo na Neoquímica Arena, vou de empate. Goiás e São Paulo também acredito em outro empate. Já no confronto entre Bahia e Cuiabá, vou de vitória do Bahia para completar Botafogo e Grêmio empate. Você gosta de futebol? Curte dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha e aproveitar essa primeira aposta de graça. Pega o link que está no comentário fixo, faz o cadastro, automaticamente depois do cadastro a primeira aposta é por conta da Aposta Ganha, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o América, o primeiro time rebaixado para a Série B do Brasileiro de 2024. Nessa quarta-feira, dentro de casa, o América perdeu por 3-0 pro Curitiba. Derrota acachapante de um time que tem 21 pontos em 33 partidas e não tem mais chances de buscar a permanência. América que vai precisar reformular seu elenco, já contei para vocês que a folha atual de 6 milhões vai precisar ser diminuída para 3 milhões de reais. E o América que quer se desfazer ainda nessa semana do lateral direito Marcinho, que pertence ao Pafos, do atacante Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv, e do centroavante Mikael, que é jogador da Salernitana. Bora falar agora sobre o Botafogo, rodada espetacular para o Botafogo, mas não é sobre isso que eu quero tratar. Queria falar com vocês sobre uma informação do jornal O Globo a respeito da busca por técnicos no Botafogo para 2024. De acordo com o Globo, John Textor tem 3 alvos definidos para o próximo ano. O primeiro deles e o mais difícil de todos, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que dificilmente deixará o Verdão para comandar um outro clube brasileiro. Diante de um eventual insucesso com Abel Ferreira, as outras duas alternativas, essas mais plausíveis, Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino do Fortaleza, e Pedro Caixinha, técnico português do Red Bull Bragantino. Você sabe que o Botafogo está sem treinador efetivo desde a saída do Bruno Lage, que foi demitido. A ideia do Botafogo era ter o Lúcio Flávio até o fim da temporada, mas já discute-se inclusive internamente se não há necessidade da busca por um técnico ainda para 2023, até por conta da queda do clube dentro do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar sobre o Botafogo, por que a rodada dessa quarta foi tão boa? Palmeiras tomou 3-0 do Flamengo e não conseguiu ultrapassar o Botafogo. Já o Red Bull Bragantino, que também tinha a chance de assumir a ponta, perdeu para o São Paulo na Vila Belmiro 1-0. Desde abril, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e, ao que tudo indica, isso vai permanecer. A menos que o Botafogo perca para o Grêmio, jogo marcado para essa quinta-feira em São Januário. O Botafogo tem 2 grandes decisões contra o Grêmio, que é o 4º colocado do Brasileirão, e no domingo contra o Red Bull Bragantino, partida em Bragança Paulista. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que corre o risco de perder uma das suas joias das categorias de base, o artilheiro Isaac. Só 19 anos de idade, 25 jogos e 19 gols na temporada de 2023. Todos esses números com a camisa do time sub-20, chegou a fazer até 3 partidas pelo time principal. O que eu quero contar para vocês sobre o Isaac. O contrato dele com o Galo se encerra em abril do ano que vem. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube internacional do Rio Grande do Sul. E 2 times da Europa têm a intenção de contratá-lo sem custos. Desde março, o Atlético tenta a renovação com o Isaac. Fez proposta e nem sequer teve uma contraproposta do André Curi, que é o representante do Isaac. André Curi e dirigentes do Galo não têm uma boa relação há muito tempo. Diante desse cenário, a negociação deixou de ser tocada pelo departamento amador e passou a ser tocada pelo diretor executivo de futebol do time principal, Rodrigo Caetano. Caetano tenta convencer o André Curi a fazer uma reunião na próxima semana. Vou ficar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Isaac é muito bom jogador, tem enormes predicados.
Atlético que, se não conseguiu renovar com o Isaac, pelo menos assegurou a extensão dos vínculos do Alisson, do Vitor Gabriel, do Pedro Cobra e do Izep. Bora falar agora sobre o casal Crefisa trabalhando às avessas. Só para contextualizar, José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa e da Fam, é palmeirense fanático, doente. E a esposa dele, a Leila Pereira, era vascaína. Ela se tornou palmeirense a partir do momento em que casou e a partir do momento em que a Crefisa passou a patrocinar o Palmeiras. Como o Zé Roberto Lamáquia não queria se associar à política do Palmeiras, saúde debilitada, idade avançada, ele sugeriu que a esposa dele se tornasse conselheira e no futuro se candidatasse à presidência. Aconteceu e a Leila Pereira hoje é a principal mandatária alviverde. Então, um dos dois do casal acabou tendo a sua paixão atendida. O Zé Roberto Lamáquia viu a esposa crescer dentro do Palmeiras e hoje ter participação absolutamente ativa nas decisões do clube. Faltava o coração de Leila Pereira, vascaíno na infância, adolescência e início da fase adulta, ser contemplado. E é isso que o Zé Roberto Lamáquia está resolvendo nos últimos dias. Ele se associou ao Pedrinho, que é candidato à presidência do clube. Vai haver uma eleição nos próximos dias. E o Lamáquia, inclusive, prometeu adquirir os name rights de São Januário, caso o Pedrinho seja eleito. Essa oportunidade é absolutamente importante para o Vasco, que pretende fazer uma enorme reforma em São Januário, transformando o estádio numa arena multiuso, super moderna, com capacidade para 32 mil pessoas. Já houve uma vitória do ponto de vista político em relação à exploração e utilização da obra. Faltava mais dinheiro, essa grana pode vir a respeito dos naming rights. Achei curioso destacar que o Zé Roberto palmeirense, agora se declarando ou apoiando o Vasco, a Leila Pereira vascaína, presidente do Palmeiras. E você que pensa sobre essa história, usa o espaço para comentário, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Gabriel Moscardo, especulado como possível reforço do Chelsea. A informação foi divulgada pelo Thiago Fernandes nas últimas horas. Moscardo, que perdeu a condição de titular no Corinthians, mas segue bem avaliado no mercado do exterior. Ele tem, de fato, um monitoramento do Barcelona. O Barcelona quer a contratação do Moscardo, ainda não tem grana para fazer essa compra, especialmente porque o Corinthians está pedindo algo na casa dos 25 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima do Moscardo que tem atuado ativamente na busca por clubes. E essa pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação com o Chelsea, que o Moscardo deve acabar se transferindo um pouquinho mais para frente para o Barcelona. O Chelsea não está entre os interessados. O clube que tem de fato interesse e que busca a contratação do Moscardo é o Barça. A questão é financeira, o clube espanhol não tem hoje capacidade para grandes investimentos, tem sofrido com a falta de receitas, uma série de perdas desde a época da pandemia. Diante desse cenário, o Barcelona tenta chegar a um acordo com o Moscardo para depois se acertar com o Corinthians, mas hoje Gabriel Moscardo tem como grande trunfo, como grande possibilidade no exterior a transferência para o Barça. Chelsea, absolutamente nada. O clube inglês fez recentemente contratações para essa função de volante, se sente absolutamente bem nesse sentido. Só para fechar ainda sobre o Moscardo, 40 jogos e 3 gols na atual temporada. O Corinthians possivelmente precisará baixar essa pedida de 25 milhões de euros, avaliada pelo mercado estrangeiro como muito alta para alguém que ainda não se firmou como titular absoluto do timão. Bora falar agora sobre Lelê, atacante que está no Fluminense e pertence ao Itaboraí Profute. Lelê foi artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, baita início de temporada, acabou se transferindo pro Fluminense, chegou a formar dupla de ataque com o Cano, mas termina a temporada em baixa. Por que eu tô falando do Lelê? Porque, de acordo com o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, o Lelê interessa ao São Paulo para 2024, nome muito interessante, jogador de 26 anos de idade. São Paulo busca um reserva para o Caleri para o próximo ano, acho que seria uma opção bastante interessante. O que eu fiz? Fui atrás de mais detalhes para explicar para vocês. Como é que funciona a situação do Lelê? Contrato de empréstimo com o Flu termina em dezembro e para comprá-lo, o Fluminense precisa desembolsar apenas 4 milhões de reais. Ainda não há uma decisão tomada, o Lelê perdeu espaço com a chegada do John Kennedy, hoje o Cano é o titular, o John Kennedy é o reserva imediato, isso quando o John não joga como titular também, e o Lelê aparece como uma terceira alternativa. Perdão. Se o Lelê não for comprado pelo Fluminense, aí sim vai estar à disposição do mercado, certamente não voltará ao Itaboraí. Atlético Paranaense e Fortaleza também já estudaram a possibilidade de fazer um investimento no jogador. Conversei com um dos representantes do Lelê para ver o que se pensa a respeito do futuro do atleta. O que eu ouvi é que se o Lelê não ficar no Fluminense, a tendência é que ele vá para o exterior. Já são várias as sondagens de clubes de fora do país oferecendo bastante dinheiro. O atleta com 26 anos de idade. A notícia não é boa para o torcedor do São Paulo. Se não ficar no Flu, a tendência é que o Lelê vá jogar no exterior.
Temporada atual de 32 jogos, 2 gols e 2 assistências pelo Fluminense. Já no Volta Redonda foram 15 partidas, 14 gols e mais 4 assistências. Bora falar agora sobre o atropelamento do Flamengo em relação ao Palmeiras, 3-0 no Maracanã. Tô para te dizer que só não foi mais porque o Fla tirou o pé no segundo tempo. O primeiro tempo começou de maneira igual, com o Palmeiras criando boas oportunidades. O Breno Lopes desperdiça uma chance incrível, depois ele chuta, o Rossi faz boa defesa, num contra-ataque, linda bola do Pulgar, o Pedro abre o placar 1-0 a favor do Flamengo. 2-0 sai na cabeçada do Arrascaeta, bonita jogada pelo lado esquerdo. O Palmeiras não foi bem montado para o primeiro tempo. Entendi que os 3 zagueiros propostos pelo Abel não deram certo. Na etapa final, o Abel muda seu esquema tático, mas com 3 minutos de segundo tempo, Gustavo Gomes é expulso, acabando de vez com qualquer chance de o Palmeiras buscar a reviravolta, como havia acontecido na semana passada com o Botafogo. O Flamengo ainda chega ao terceiro gol, mais uma vez com o Pedro, vitória que coloca de vez o Flamengo na briga pelo campeonato. Se você olhar a tabela de classificação, o Flamengo apenas em quinto, mas com 56 pontos e com um jogo a menos, por exemplo, do que o Palmeiras. Se o Fla vence o Red Bull Bragantino nesse jogo a menos, ele chega aos mesmos 59 pontos do Verdão e volta à briga de fato pelo título. O Botafogo com 59 jogos e 2 partidas a menos. Só para arrematar, queria destacar a frase do Abel Ferreira sobre a situação do Flamengo e do Palmeiras. Ele disse o seguinte, abre aspas, poderíamos ter tirado o Flamengo da luta. Se o Flamengo perdesse hoje, estava fora. O Flamengo ganhou e acho que vai ser até o último jogo. Na disputa com Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino e Botafogo, fecha aspas. Queria saber a sua opinião. Você acha que é por aí que dá para dizer que esses 5 estão na disputa e vai ser assim até o fim da temporada? Eu tô começando a achar que sim. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Leila Pereira e o papo com o Gabigol. Antes da partida, a presidente do Palmeiras estava no gramado do Maracanã e conversou ao pé do ouvido com o Gabigol. As câmeras flagraram essa conversa que não durou muito tempo, é bem verdade. No final do jogo, o Gabigol foi perguntado sobre o que rolou no papo e ele, para aumentar o suspense, respondeu que é segredo. Enfim, só para lembrar alguns acontecimentos, o Palmeiras tem tentado tirar jogadores do Flamengo. Foi assim na virada do ano, quando ofereceu 20 milhões de euros para contratar o Pedro. Foi assim recentemente, quando fez proposta oficial gigante de 78 milhões de reais por 3 anos de contrato com o Bruno Henrique. Será que é assim também em relação a Gabigol? Já contei para vocês que o contrato do Gabigol se encerra em dezembro de 2024, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Também já disse para vocês que entre Gabigol e Flamengo tá tudo certo para prorrogação desse contrato até 2028, mas o Fla decidiu adiar o anúncio por conta da repercussão interna muito ruim. Vários conselheiros importantes do Fla são contrários a essa renovação e em meio a esse contexto aparece a Leila Pereira cochichando no ouvido do Gabigol e o Gabigol aumentando o mistério, dizendo que é segredo. Só para arrematar, destacar uma frase do Abel, tentando cutucar o Flamengo depois dos 3-0, Abel disse o seguinte, abre aspas, em um jogo desse nível, onde seu adversário tem um orgulho ferido, porque ainda não ganhou nada nesse ano, o Flamengo foi mais agressivo, cometeu menos erros e foi o justo vencedor, fecha aspas. Você acha que o Gabigol pode pintar no Palmeiras? Para mim a chance é nenhuma. Mas use o espaço para comentário, deixe sua opinião, a gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!